vídeo de hoje do canal Mercado da Bola, pré-temporada em 2025 e muito mais. No vídeo de hoje do canal, vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. André Silva merece terminar esse fim de ano como titular do São Paulo, vista a fase ruim ou a fase sem gols do Caleri? Pode começar. Eu começo? Cara, lembra que a gente conversava aqui sobre a questão do psicólogo? Já que não faz parte do dia a dia, só em momentos, né, específicos, né? Mas e acho que o Zubeldia já fez isso, por isso, mas vou insistir, eu chamaria o Caleri no canto e conversaria seriamente sobre a resistência mental dele, faltando 20 dias para acabar a temporada. Cara, você consegue? Você consegue? Dá para sentir, acho que o Zubeldia conhece ele o suficiente. Não consigo, preciso respirar. Beleza, vou botar o André. Eu vejo um esforço do treinador e do time, isso no campo é notório, gente, de todo o time tentar reabilitar, resgatar o Caleri, sabe? Do Luciano, do Lucas, do Rato, do André. E aí eu acho que o André é uma boa opção, mas eu entendo pela liderança que o Caleri exerce, pela importância que ele tem para o time, pelo esforço que ele faz normalmente, a tentativa de resgatá-lo nessa reta final, né? Mas eu gostaria que o André tivesse mais oportunidades, porque ele vem entrando bem e tem um estilo diferente, que muitas vezes se casa melhor com o adversário que o São Paulo joga, né? Então, vai jogar agora com o Bragantino. No primeiro turno, o Caleri não estava, jogou o André, ele fez o primeiro gol, o Luciano fez o segundo. Eu acho que o André tem boas possibilidades de ser uma boa surpresa nessa reta final aí de 5 partidas. A Centauro. Maravilha? Bom, a gente já deu essa informação aqui no canal, né? Trouxe aí o Rodrigo Nestor, interesse do Bahia, pedido do Rogério Ceni, um jogador que inclusive teve ótimo momento, né? Quando o Rogério era treinador do São Paulo. Eu entrevistei o Rodrigo Nestor e o Rodrigo Nestor disse que de fato importante foi o gol do título da Copa do Brasil, com o Dorival dava muita moral para ele, mas com o Rogério Ceni onde ele se sentiu melhor, né? Jogando até de terceiro homem no meio campo, fazendo gol, mais próximo do gol. Então, foi um momento bom da carreira do Rodrigo Nestor. E agora, diferente, né, que tem pouquíssimo espaço com o Zubeldia, difícil aquela volta de cirurgia que ele teve, né, perdeu muito espaço. Então, tem uma possibilidade aí, o interesse do Bahia a pedido do Rogério Ceni. O São Paulo sabe desse interesse, né, já tem algumas conversas ali se encaminhando, alinhando com o Bahia, que tem interesse no jogador, só que ainda não tem proposta oficial. O que eu tenho de informação, o que eu pude apurar, é que essa proposta ela pode chegar até 7 milhões de euros. Pode chegar até 7 milhões de euros. Obviamente, esse valor dentro do São Paulo, ninguém acredita que vá chegar de fato a esses 7 milhões, a não ser que você coloque bônus, alguma situação ali de discutir isso nessa negociação, mas o São Paulo, se chegar a 7, vende. Se chegar de 5 a 7, tem uma negociação ali, mas também topa fazer negócio. São Paulo vai fazer negócio, topa fazer negócio pelo Rodrigo Nestor. Então, se chegar uma oferta entre 5 e 7, vai dar negócio, né? O São Paulo tem tudo para fazer negócio com o Rodrigo Nestor, no caso, no Bahia. Bahia, a ideia é atender ao pedido do técnico Rogério Ceni e também, claro, fazer um contrato maior com o jogador, né? Fazer um contrato de 4 anos, por exemplo, com o Nestor. Então, Grupo City, aquela coisa, interessa muito o jogador, o futuro, jogar no Bahia, de repente se transferir para um outro time lá do Grupo City. Então, o Rodrigo Nestor, claro, se interessaria, né? Está interessado nessa negociação. É algo que vai se desenrolar. O Wendel volta ao radar para 2025. O Wendel, que foi um dos laterais que o São Paulo buscou nessa última janela de transferências, né? Passou muito tempo atrás do Alexandro, o Alexandro falando, calma aí que eu não sei se eu vou voltar para o Brasil ainda, eu tô fazendo coisa na Europa, se eu decidir voltar, vou ouvir a proposta do São Paulo. E o São Paulo ficou esperando, ficou aguardando, o Alexandro também não prometeu nada para o São Paulo, prometeu ouvir, e aí quando decidiu ir para o Brasil, ouviu, mas o Flamengo veio com uma oferta mais vantajosa, né? E acabou indo para o Flamengo. Depois, no desespero, o São Paulo foi atrás do Wendel, também chegou a balançar, né, o jogador. O Mário Rui também balançou, mas não conseguiu a liberação. E no final, o São Paulo ficou com o Jamal Lewis. Agora, a informação que o Gabriel Sá já trouxe no boletim de terça-feira e que agora vem com mais detalhes também pelo Éder Traschini, do UOL, é que a boa relação com o Júlio Casares pode ser determinante para que o Wendel venha para o São Paulo já nessa próxima janela. O Casares, que foi o chefe de delegação da seleção brasileira,
na Copa América. O Wendel foi um jogador convocado pelo técnico Dorival Júnior na Copa América, então eles se aproximaram nesse momento, né? Se aproximaram, e agora a questão é que o Wendel não tá legal no Porto, né? Não tá recebendo tantas oportunidades, não tá sendo um jogador que atua de forma constante, e como ele foi convocado recentemente, né, um jogador ainda que está no radar do técnico Dorival Júnior, tá pensando em Copa do Mundo. E o jogador, a gente sabe, quando tá pensando em Copa do Mundo, não tá legal na Europa, um caminho fácil, mais fácil, um caminho que faz sentido, é voltar para o Brasil, onde você tá perto, tá sob os holofotes. Então pode ser que o Wendel volte ao radar para esse ano de 2025, pode ser que pinte no São Paulo, ainda não tem nada, né, nada muito encaminhado, nada muito concreto, mas é uma possibilidade que se abre já para essa reta final de ano, começo do ano que vem. Antes de pedir a opinião do Renan, vou colocar aqui na tela o que disse o Júlio Casares sobre o interesse do São Paulo, sobre o Wendel, no sorteio da fase de grupos do Campeonato Paulista. Então a gente tem aqui a declaração, deu na zona mista ali, aqui o crédito para o Instagram da TNT Esportes. Vamos ouvir o Júlio Casares falando sobre o Wendel. O jogador não está jogando no Porto, mas é um grande jogador. Eu estive com ele na Copa América, na seleção brasileira. É um grande atleta. Fez um lobby lá? Não, sempre conversamos. Nós conversamos, falamos, você cabe nada com a nossa camisa. Mas nós sabemos que isso não é tão simples, né? Ele está num grande clube, o jogador tem a sua pretensão de Europa, sempre como prioridade. Mas o São Paulo, com a nossa área de futebol, conversa, discute e dialoga com todas as vertentes, dentro da nossa realidade financeira. Agora, ele é inegável que é um grande jogador, mas eu não posso pontuar em que nível está. Ainda está numa conversa dizendo que o São Paulo gostaria de tê-lo. Se ele gostar do estado do São Paulo, pode ser um bom caminho. O Wendel é um grande jogador. Então tá aí a palavra do Júlio Casares, falando justamente sobre o Wendel. Renan, queria saber de você. Primeiro, seria um bom reforço para o São Paulo? E segundo, baseado em tudo que aconteceu nessa última janela de transferências, o São Paulo ficar muito tempo esperando o Alexandre, não ter um plano B, não ter conseguido contratar um jogador talvez de um nível para ser titular do São Paulo, foi atrás do Jamal Lewis, depois de 9 meses sabendo que tinha carência na lateral esquerda, trouxe o norte-irlandês Jamal Lewis, e agora vive uma nova incerteza com relação à posição, né? Porque o Wellington vai embora, o Jamal ainda não conseguiu mostrar muita coisa, então tem ali ainda a carência ainda vive na posição de lateral esquerdo. Então, o Wendel seria um bom reforço, e 2, já tem que ir com um plano B definido, né? Porque vai ser difícil trazer o jogador do Porto agora também, né? Bom, vamos lá. Por partes. Esportivamente, é um jogador que eu gosto. Ponto. Seria importante para o São Paulo, nesse momento principalmente. Faz um ano, praticamente, que nós estamos desesperados por um lateral esquerdo, certo? O São Paulo vive esse desespero por um lateral esquerdo. Portanto, é um bom jogador, na minha opinião, e cairia muito bem, esportivamente falando. Agora, quando você vê já há algum tempo declarações de que o clube vai ter que tirar o pé, vai fazer aquele fundo de investimentos e tal, aí você, mais uma vez, vai procurar jogador na Europa, mesmo que sendo Portugal, e eu joguei lá, e eu sei que é diferente de Alemanha, diferente de Inglaterra, diferente de Espanha, de Itália. Eu estou querendo dizer relacionado a salários. Jogadores que jogam em Portugal, mesmo nos grandes de Portugal, Porto, Benfica, Sport, eles não ganham tanto quanto os jogadores desses outros países. Mesmo assim, o euro, da forma que está, é um jogador que não ganha pouco. Certamente não ganha pouco, né? Convertendo para o real. A questão é essa, se cabe dentro do orçamento previsto para o ano que vem com gasto de jogadores, tem que ver se é uma questão de uma compra definitiva ou se é um empréstimo com opção de compra, mais ou menos como foi a questão do Marcos Antônio, do Juan, enfim, esses jogadores, do Juan Tressoldi, né, do zagueiro. Empréstimo com opção, obrigação diante de metas batidas, enfim. Mas é um bom jogador. E essa questão que você falou da seleção, ele momentaneamente não tem sido convocado, mas é um jogador que teve lá, que o Dorival conhece, e à medida que o cara tá em campo, que ele tá jogando regularmente, tá indo bem, volta ao radar do treinador da seleção, né? E jogador, ele quer isso, né? E o que daí é pura falta de conhecimento meu, é o mercado dele na Europa. Isso que eu não sei também. Vai ver, ele tem algum tipo de mercado na Europa, alguma possibilidade, aí certamente o jogador optaria por ficar na Europa. Agora, se não,
ele minimamente inteligente, observador do futebol brasileiro, mesmo não estando aqui agora, ele olhar e falar, gente, é eu chegar no São Paulo, pegar 6 e jogar. Pegar 6 e entrar em campo. O elenco do São Paulo joga muito pouco se fala nele, né, quando fala-se do time, de esquemas, de variações, pouco se fala do Eric, fala do Rato, fala desse, fala daquele, nem no meio, nem no ataque fala-se do Nestor. Então acho que seria um bom negócio para o São Paulo, esportivamente falando, pro São Paulo e pro Nestor, que é um menino, que é jovem, que a torcida do São Paulo antes pegava muito no pé, depois da Copa do Brasil é grato, e eu também sou, ao profissionalismo, ao caráter, ao comprometimento do profissional, mas eu acho também que ele deveria seguir a vida dele, e seguir a vida dele num grande clube que eu quero dizer, é um clube grande do Nordeste, um clube que hoje é gerido pelo Grupo City, né, o Ferran Soriano. Inclusive, ele esteve aí no jogo contra o São Paulo, né? Estava aqui no Brasil, que é o CEO do grupo, né? Não só do Manchester, mas o CEO do grupo. Esse cara, para quem não sabe, ele era CEO do Barcelona. Sim. Ele era o diretor do Barcelona na época do Ronaldinho Gaúcho. Né? Enfim, esse Ferran Soriano. Eu acho que seria bom para ele. Quanto aos valores, 7 milhões de euros. O Nestor, 100% dos direitos são do São Paulo, porque 7 milhões de euros, o euro está, grosso modo, 42 milhões de reais. Eu acho que seria um bom valor. O São Paulo precisa de venda de jogador, principalmente dos jovens, no qual ele tem a maior parte dos direitos. Eu não sei, até uma pergunta que eu te faço, mano, o que do Nestor é de fato do São Paulo, é dele, de empresário, de empresa, de sei lá o quê, mas acho que no geral, Boni, seria um bom negócio. Esportivamente, financeiramente, traz um pouco de dinheiro para você, quem sabe, ter que fazer um investimento ali no Wendel, que tem que fazer, mesmo que o cara venha de graça, ele nunca vem de graça, você tem que dar um dinheiro pro cara, entendeu? Você tem que dar um dinheiro na mão citando o exemplo, né, que é o do momento Wendel, você tem que dar um dinheiro na mão dele. Seria 10 milhões pro Porto, então vai ser 5 pro Wendel, mas é assim que funciona, não é que ele vem de graça, não existe de graça no futebol. Eu acho que no geral seria um bom negócio para todo mundo, inclusive pro rapaz, porque eu falo... Seria pro São Paulo, mas é aquela coisa, né, Tironi? Eu acho que o São Paulo tenta contratar um lateral há... quanto? 11 meses? Desde que o Caio Paulista 11 meses. Eu vejo essa questão do Wendel parecida com a do Alexandre. O Alexandre já tá jogando no Flamengo, né? Então, assim, eu acho que ele seria um bom reforço pro São Paulo, sem dúvida alguma. O São Paulo quase o contratou nessa última janela, ou seja, fez proposta, disse que estava perto, chegou até o ok do jogador, quando ele estava ainda jogando pela seleção brasileira como titular, não conseguiu. Vai fazer uma segunda tentativa agora. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo titular, evidentemente, sem muita grana. E eu com essa direção, não sei se você tem essa mesma impressão. Quando um nome vaza e fica sendo falado, normalmente ele não vem, certo? É verdade. Quando o São Paulo... Não é que o São Paulo não contrate, o São Paulo contrata, normalmente de surpresa, tipo Jamal Lewis, né? Ou outros que deram certo. Não estou só criticando. O Bobadilha pode ser um deles, ou outros jogadores, né? Tipo, que agora estão valorizados, né? Pessoal, se meter 7 milhões de euros pelo Rodrigo Nestor é tchau e benção. A verdade é essa, é muita grana. Pelo Rodrigo Nestor na atual fase, um pouquinho mais do que o Diego Costa quando estava na reserva foi para a Rússia, está muito bem por lá por acaso. E bem, você vê o poderio financeiro do Bahia / Manchester City, os caras oferecerem 7 milhões de euros pelo Rodrigo Nestor, vender na hora, e aí você vê como o São Paulo está defasado, né, com relação a adversários do próprio futebol brasileiro, né? É um caminhão de dinheiro de um clube brasileiro para outro, para um jogador ok, entendeu? Então, assim, não tem como dizer não para uma proposta dessa, infelizmente. E, bem, vamos aguardar aí nos próximos capítulos. A gente sabe que o Rogério gosta bastante de jogador, que ele teve a melhor fase com o Rogério Ceni. E é isso, aguardar o andamento dessas negociações aí que parecem que terão um final feliz para o Bahia e para o São Paulo. Economicamente, o São Paulo, tecnicamente lá, pro Bahia, para quem acha que o Rodrigo Nestor é um muito bom jogador. Para mim é um bom jogador regular, mas que teve lá o seu brilho, seu auge, e será inesquecível na história do São Paulo, com aquele belo gol na final e o cruzamento também no primeiro jogo pro Caleri. Foi decisivo
na final da Copa do Brasil do ano passado, né? E aí você recebe um aporte bem interessante, mais de 40 milhões de reais, e com essa questão de planejamento, projeto financeiro, fundo de investimento e tudo mais, você reduz a média salarial do grupo, já também saiu o Minicão que ganhava quase 1 milhão, então assim, São Paulo vai dando uma diminuída no elenco, e aí a gente vai ver aí se chegarão os jogadores. Acho muito estranho quando você fala de controle financeiro, tem que vender jogador, fundo de investimento, você vai procurar um Wender, pô, o cara vai ganhar quanto ainda? Mas em Portugal você ganha menos do que nos outros mercados europeus, tá, beleza, isso eu sei, mas o cara não vai querer ganhar menos de 1 milhão de reais pra começar. Então assim, acho uma contratação muito difícil, ainda mais que no momento também saiu que o Cruzeiro está interessado no jogador, é outra SAF que o cara abre a carteira, né? O Gabigol vai ganhar lá, se realmente assinar, mais de 2 milhões de reais ou 2 milhões de reais por mês, então assim, é muito dinheiro. São Paulo não tem como competir com adversários assim. Agora, esportivamente para ele, é muito bom, né? Porque ele não tem concorrente. Se ele vier pro São Paulo, aí vai jogar todos os jogos, vai jogar até jogo para o ímpar. Você não tem. O Jamal Lewis, e o cara tá bem fora de quadro, pra ser sincero, e também só tem contrato até meio do ano que vem. Então assim, e o Patrick vai voltando de lesão e já não se mostrou a grande coisa, com todo respeito, né? Um jogador que até tinha melhorado no final, mas é muito inconstante. Tudo bem que é jovem, tem como melhorar, mas não parece progredir de acordo, mas vamos dar tempo ao tempo também, né? Então é isso, é um baita nome, seria para a lateral do São Paulo, só que tem todos esses poréns, né? Tem adversários economicamente mais fortes, você tem o São Paulo que não está tão bem economicamente, tem que se explicar aí como é que o São Paulo faria para pagar esse jogador, já que você vai entrar num plano de fundo de investimento que você tem que cumprir regras. Então assim, tem muitas, mas os casais têm bom relacionamento. Os casais têm bom relacionamento com Deus e o mundo, cara. Isso não quer dizer que ele vai conseguir contratar o jogador, né? É só lembrar aí de Alexandre, Thiago Mendes. A gente pode fazer uma lista. E quando vaza assim, o Arnaldo tem razão. Eu já ouvi falar mais de uma vez, ele sempre fala isso. O São Paulo não consegue contratar o jogador. E é isso, que entram outros interessados, que tem mais bala na agulha do São Paulo. Então assim, a história mesmo, né? Então é isso, o São Paulo já está se adiantando um pouco no mercado da bola. Sabe-se que as posições que o São Paulo busca é lateral direito, esquerdo e um meio campista. São três contratações. Cara, vai se desfazer de jogadores, você tem uma lista aí de jogadores que podem sair, né? Tem jogadores também que no meio do ano vão estar em fim de contrato porque foi empréstimo, no caso do Marcos Antônio, Jamal Lewis e o Santi Longo, e o Juan Tressoldi também. Então, quer dizer, o São Paulo vai manter os jogadores? Não vai? Vai contratar em definitivo? Então tem essas outras questões também. Então não é tão simples a temporada de 2025, e para piorar você tem uma pré-temporada nos Estados Unidos aí que vai se enrolar com o início do Campeonato Paulista, podendo, dependendo de onde São Paulo estiver na pré-Libertadores, pode ter pré-Libertadores, se tiver pré-Libertadores aí vai ser um caos. E aí você escuta o bendito discurso do Belmonte que o Campeonato Paulista é muito importante. Cara, é muito importante pra queda de treinador, é isso, cara. É inacreditável como se continua essa história. São Paulo não tem o maior elenco do Brasil. O São Paulo tem um bom elenco, mas vai disputar diversas competições. E aí você bota aqui o Paulista, tudo é prioridade. São Paulo quer ganhar tudo e não entende que não é capaz no momento, por questões financeiras principalmente. São Paulo tem bala na agulha para ter um elenco vasto, apesar que tem um bom elenco, com bastante opções. Só que são as opções tudo 6 por meia dúzia, né? Então, assim, não muda o discurso. Vai entrar 5 anos de gestão e a mesma pataquada de Belmonte e Casares. Cara, legal, a gente ganhou o Paulista lá 5 anos. Eu não quero ganhar o Paulista, mano. É pra ficar agora entre os G6 do brasileiro que ganhar o Paulista, cara. Aí depois ficar sofrendo no brasileiro e não conseguir ir pra Libertadores. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, é muito amadorismo de vez em quando dessa diretoria, entendeu? Acho que tem que se pensar em avançar na Copa do Brasil, em avançar na Libertadores, e ir bem no brasileiro. E se der brecha, e se conseguir ser constante, e se conseguir, sabe, quem sabe? São Paulo ficou assim, ó, Libertadores, vai passar pra semifinal, ficou assim na Copa do Brasil, entendeu? E o Botafogo tá passando o rodo, o terror em todo mundo, e no São Paulo não foi assim, sabe? Então
A gente espera que essa visão mude até a virada do ano, mas vindo do Belmonte acho muito difícil. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!